A comissão de especialistas se reúne hoje, em caráter extraordinário, para analisar um episódio recente ocorrido em Porto de Galinhas, no litoral de Pernambuco. Um caso que envolve turistas, comércio informal, conflitos por preço e violência física em uma das praias mais visitadas do país. Apresentamos a seguir um relatório completo sobre os fatos, seus reflexos sociais, medidas administrativas adotadas e aspectos que merecem crítica. Trata-se de um estudo de caso relevante. No sábado, 27 de dezembro, o casal de turistas de Mato Grosso, Johnny Andrade e Cleiton Zanata, foi agredido fisicamente em uma praia de Porto de Galinhas, após um desentendimento com trabalhadores de uma barraca local. Segundo relatos e vídeo nas redes sociais, o casal havia combinado o preço pelo uso de cadeiras e guarda-sol com os vendedores na areia, mas, na hora de pagar, foi exigido um valor significativamente maior do que o inicialmente acertado, o que motivou a recusa do pagamento. Ao se recusarem a pagar o valor alterado, um dos trabalhadores teria arremessado uma cadeira contra Johnny Andrade, que caiu ao chão. A partir desse momento, outros comerciantes e trabalhadores que estavam na região se juntaram ao confronto e passaram a agredir o casal com socos e pontapés. De acordo com o relato dos agredidos, cerca de 30 pessoas estiveram envolvidas nas agressões, e ambos precisaram de atendimento médico. Imagens do episódio circularam amplamente nas redes e foram determinantes para que o caso ganhasse repercussão nacional. A repercussão nas redes sociais e na imprensa motivou a ação imediata das autoridades locais. A Prefeitura de Ipojuca, responsável por Porto de Galinhas, determinou a interdição da barraca envolvida por uma semana e o afastamento preventivo dos garçons e atendentes citados no episódio, até a conclusão das investigações. Além disso, a Polícia Civil de Pernambuco identificou pelo menos 14 pessoas envolvidas nas agressões e as intimou para prestarem depoimento, com o caso sob investigação. Como resposta mais ampla após o incidente, a Prefeitura publicou um decreto, na manhã de 1º de janeiro de 2026, proibindo práticas comerciais abusivas nas praias do município, incluindo a cobrança de taxa mínima, venda casada de produtos e imposição de consumação mínima, com previsão de suspensão ou cassação de alvará de funcionamento para quem descumprir as regras. A administração municipal também anunciou o reforço da fiscalização na orla, com mais guardas municipais e agentes ambientais, além de medidas para coibir essa atuação irregular de flanelinhas. Do ponto de vista técnico, o episódio combina diversos elementos críticos: pressão comercial informal, alteração unilateral de preço, recusa legítima por parte do consumidor, escalada emocional e, por fim, violência física generalizada. Nosso especialista em turismo em massa avalia que Porto de Galinhas, apesar de ser um destino bastante frequentado, apresenta estruturas de controle ainda aquém do necessário para um ambiente que movimenta milhões de visitantes por ano. Segundo ele, a escalada de um impasse comercial para a agressão física é indicativo de falhas profundas na intermediação entre comerciantes e consumidores, bem como de ausência de mecanismos claros de resolução de conflitos no local. No que se refere ao papel estatal, a comissão observa que a atuação do poder público só se consolidou após a viralização do caso. A suspensão temporária da barraca e o afastamento preventivo dos envolvidos representam medidas administrativas imediatas. Porém, em termos de eficácia estrutural, a comissão considera que ainda refletem mais uma reação simbólica do que um plano duradouro. Nosso especialista em políticas públicas costeiras destaca que a publicação do novo decreto municipal, proibindo práticas abusivas, é um passo na direção correta, mas que sua aplicação consistente dependerá de fiscalização contínua e de sanções efetivas, elementos historicamente deficitários em ambientes turísticos informais. Do ponto de vista do turismo e da imagem do destino, episódios de violência contra visitantes podem ter impacto negativo significativo, sobretudo quando associados à percepção de insegurança e exploração. A comissão entende que este não deve ser visto como um caso isolado, mas como um alerta para a necessidade de ordenamento e de modelos de convivência mais justos entre prestadores de serviços e turistas. Após analisar os fatos, a comissão de especialistas conclui que o casal agredido não teve qualquer responsabilidade pelas agressões sofridas. A escalada para a violência física foi desproporcional e contrária às normas básicas de convivência social. A resposta institucional, embora existente, foi inicialmente reativa e guiada mais pela pressão da opinião pública do que por políticas preventivas estabelecidas.
O decreto municipal que proíbe práticas abusivas nas praias representa uma evolução normativa, mas sua efetividade real dependerá de implementação e fiscalização continuadas. A comissão também levanta a hipótese de que as medidas adotadas pelas autoridades tenham sido aceleradas pela repercussão pública do caso e que, na ausência de atenção midiática similar, episódios semelhantes poderiam ter recebido tratamento mais brando ou mesmo esquecido. Nosso especialista em comportamento institucional alerta que, historicamente, episódios de grande repercussão tendem a sair da pauta de forma relativamente rápida, se não forem acompanhados de mecanismos permanentes de controle e responsabilização. Classificação do caso. Estudo de caso relevante, com impacto moderado para a imagem institucional do país e significativo para as políticas de turismo. A comissão permanece em observação. A comissão de especialistas informa que este parecer permanece aberto a contribuições externas. Caso o espectador concorde ou discorde da análise apresentada, recomenda-se o uso da seção de comentários para manifestação formal de opinião. Registros de concordância, críticas construtivas ou observações adicionais serão avaliados com a seriedade habitual desta instituição. Se este relatório foi considerado minimamente útil, a comissão pede que seja reconhecido com seu like no vídeo. Para acompanhar novos pareceres estritamente técnicos, análises criteriosas e estudos de caso relevantes sobre o funcionamento da humanidade, inscreva-se neste canal. A comissão agradece a atenção e permanece em observação.